Vamos dar sequências aí ao livro de Efésios. Abra suas Bíblias comigo lá em Efésios 4. Efésios, o capítulo 4. O que está previsto para essa manhã, o tema dessa manhã é... Volta lá, Priscila. Uma vida em santidade. Vamos dar sequência, então, à série Vida Nova em Cristo, né? Então, o que está previsto para nós, vamos ler, então, Efésios 4, de 17 a 32. Então, Efésios 4, de 17 a 32. Eu vou ler o primeiro versículo e aí, sim, os irmãos me ajudam na leitura, tá bom? Ok? Hoje não vou demorar muito, prometo, tá? Diz assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Versículo 18. E serdes renovados no vosso modo de raciocinar e pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. 28. Aquele que cuidava, não cuide mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com e acolher ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para o necessário edificação, a fim de permita graças aos que ouvem. Não esqueçam o Espírito Santo de Deus, por o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Pelo contrário, seja bondoso e tenha compaixão um para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Que o Senhor possa abençoar a tua palavra em nossos corações, amém? Finalmente chegamos ao capítulo 4, né? E o principal de todo esse capítulo 4 é que ele está falando para quem? Ele está falando para mim, não é? É isso? Para todos. Então, o recado que nós acabamos de ler esta manhã, nos poucos versículos, é para mim e para você. Salvos em Cristo. E se você observou a leitura, são palavras duras e duríssimas.
E seria muito importante, Léo, se eu pudesse ler hoje assim: sede imitadores de Marcos, assim como eu sou de Cristo. Seria muito importante se eu tivesse condições de fazer isso. E hoje o grande fracasso da igreja está em função de que está faltando pessoas assim. Ele fala aqui no capítulo 4 que algumas orientações de como deveria ser o nosso modo de proceder, ou a conduta como cristão. Ou seja, se existem exortações explícitas de como deveria ser o nosso dever como cristão, é porque em algum momento algumas coisas saíram do lugar. Vocês concordam comigo? Todo mundo que é pai aqui tem seus filhos. Ninguém aqui, na nossa geração, vamos dizer assim, o pessoal mais para trás tinha um pensamento diferente. Ninguém aqui nunca foi corrigido se ele não tivesse um objetivo ou implorado o pai. Todas as vezes que eu tomei foi porque eu implorei. Não foi assim: estou com vontade de dar uma citada hoje. Foi porque eu implorei. Não é que eu pedi, eu implorei. Então você entende como é que foi a circunstância das coisas. Então, se está havendo exortações e alertas, é porque em um dado momento as coisas saíram fora do lugar. Serve para nós, Priscila? Entendendo que precisávamos voltar aos padrões de Cristo, no versículo 1, por exemplo, ele expressa um pedido de desespero, que ele diz assim: rogo-vos. Seria equivalente à expressão ao que nós usamos de vez em quando. Pelo amor de Deus. A gente fala algumas vezes, a gente está muito assim: pelo amor de Deus, faça isso para mim. O rogo-vos, que está no versículo 1 de vocês aí, que está falando, por favor. Está exclamando, está gritando: rogo-vos, Pai. Segue lá, Priscila. Neste capítulo é destaca também a importância e a necessidade de vivermos em unidade, pois há um só Deus, e é claro que hoje em dia algumas denominações está prevalecendo, ou estão prevalecendo o quanto importante eu sou, ou o grau de influência, ou o simples, o eu mesmo, ou seja, eu acredito e tomo como uma verdade absoluta e só penso o que eu penso. Está valendo muito mais do que eu acho. E aí ele está falando assim: olha, rogo-vos, pois que volteis. Tudo que existe de matéria hoje, nós mesmos, nós somos uma junção de alguma coisa com outra para formar matéria. Isso aqui precisou juntar alguma coisa com outra para fazer substâncias. Então ele dá um alerta para nós aqui, principalmente para nós voltarmos à unidade. E a unidade aqui é o quê? O pensamento de acordo com o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos exorta, nos alerta. Aí quando ele chega lá no versículo 4, pode passar, Priscila. Antes de mais nada, vamos dividir esse capítulo em 5 partes. Do versículo 17 ao 19, quem são os gentios. A parte 2, verdade de Cristo, de 20 a 24. A parte 3, qual que é o ensino, 25 a 29. E no versículo, na parte 4, de 30 a 31, o espírito triste. E na parte 5, o antídoto para resolver esses problemas. Vamos lá. Aí ele fala assim, olha, no versículo 17: sendo assim, vos afirmo e no Senhor insisto, para que não vivais mais como gentios,
que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância que vive devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram ao estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Eu coloquei aí, Priscila, qual que é o significado de embrutecimento. Os comentários lá embaixo? Não. Deixa eu ver aqui. Embrutecimento. A palavra embrutecimento que está na minha abertura, na minha Bíblia, fala que o embrutecimento é tornar-se bruto e ele fala assim, olha, a orientação é a não viver como objetivo, ou seja, os não cristãos ou os pagãos, e aí ele coloca as características deles. Se você observar qual que é o significado dos gentios, ou quem são essas pessoas, são aqueles que não são de Cristo. E em muitas ocasiões é considerado como os pagãos. Aí ele fala que os corações dessas pessoas estão embrutecidos, que é uma coisa totalmente fora daquilo que a Bíblia dele. Aí ele fala assim, olha, eu não quero que você seja como? Vai lá, Priscila. Que tenha inutilidade dos seus pensamentos. Sabe aqueles pensamentos que às vezes lê aqui na Bíblia uma coisa, mas já tem uma opinião formada na sua cabeça e fala, olha, essa verdade aqui é absoluta. Aí eu quero justificar um problema meu também. Aí eu vou lá e acho um versículo específico para mim, para solucionar todos os meus problemas. Aí eu vou sair na Bíblia, está escrito lá assim, assim, assim. Por exemplo, eu tudo posso aquele que fortalece. Que legal. Né? Tudo posso aquele que fortalece. Dá nas famílias, para a barra do caminhão. Por aí é o contrário. Eu posso tudo mesmo? Essa é uma palavrinha mais, né? Depois eu posso aquele que fortalece, tem que ter uma palavrinha. Sim, exatamente. Mas eu pego a parte que mais me interessa e coloco uma verdade absoluta. Então ele fala assim, olha, eu não quero que vocês vivam com pensamentos inúteis. Coisas que não tem nada a ver com aquilo que é a verdade. Ele fala também, com entendimento mergulhado em trevas. Eu estou lendo uma coisa, mas estou associando a ela. O negócio não tem nada a ver. Estou inútil de pensamento, com pensamento e mergulhados em trevas, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Longe de Deus. Longe daquilo que Ele deseja e espera de mim. Por ser ignorante. Porque vocês concordam comigo que somente a leitura desse capítulo ela é autoexplicativa? Não precisaria. Talvez está explicando aqui. Todo mundo sabe o que é ser inútil de pensamento. Todo mundo aqui sabe o que é entendimento mergulhado de trevas. Todo mundo aqui sabe o que é ser separado de Deus. E aí ele fala também, olha, devido ao embrutecimento do seu coração, perdido com toda a sensibilidade, entrega-se a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Daquilo que Deus imagina para nós como ser o nosso proceder como cristãos. Isso que está aqui, cabe bem? Cabe? Eu sou um cristão, mas aí eu sou um inútil,
penso que eu sou separado, tenho meu coração emudecido, não tenho sensibilidade nenhuma, meu estilo de vida sabe lá que eu vivo, e cometo com toda a força tudo aquilo que eu acho que é certo, errado. Cabe. E ele colocou no versículo: eu não quero que vocês sejam assim. Não quero que vocês sejam assim comparado com outras pessoas. Não quero que vocês tenham esse mesmo pensamento, esse mesmo modo de agir. Eu não quero isso para vocês. E aí, eu falei da outra vez que eu estive aqui sobre o censo que foi divulgado em 2023. Existem muito mais igrejas do que escolas e hospitais juntos. Aí você passa, mas se existe mais igreja, irmãos, você não pode vir que o povo vai ser melhorzinho um pouco. Feliz. Pegar o pé da letra sim. Mas aí na introdução eu coloquei uma coisa que está sendo muito mais evidente e sendo muito mais importante hoje. Nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, que é a nossa fonte de vida. Mas o que está mais importante hoje são os influencers. Já viu os pastores influencers? Quanto mais seguidores eu tenho, mais importante eu sou. Se eu tiver o Instagram verificado, eu sou o cara. Vocês viram aqui na última semana, um que virou o filme do Chacota. E se diz cristão? O pastor coach, né? É um coach, hoje está na moda coach. Vem para cá que eu vou te ensinar a. E a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu for abrir uma mensagem da palavra de Deus para falar de pecado e de morte, sai todo mundo correndo. Se eu falar que eu sou pecador e que eu vou para o inferno se eu não aceitar Jesus como Salvador, eu vou embora. Agora, põe uma parte de fora, dizendo assim: venha buscar a sua bênção. Vamos ver se vai colocar mais bancos. Não vai caber isso daí. Venha buscar não sei o quê. Venha. Como não está de Deus, Jesus. Oi? Como não está de Deus, Jesus. Feito. Exatamente isso. Então ele alerta nos 3 primeiros versículos para nós não sermos como essas pessoas aí, que começam esse tipo de atitude. E se nós somos cristãos verdadeiros, isso não cabe dentro do mesmo espaço. Lembra da física? Dois corpos dentro do espaço? Não dá. Então, esses são os gentios. Ele fala: olha, eu não quero que vocês sejam assim. Vamos lá, Priscila, segue aí. Aí, quando ele chega no versículo, na parte seguinte, ele fala: o primeiro versículo é uma exclamação, que tanto não foi isso que nós aprendemos em Cristo. O versículo seguinte, o versículo 20, ele fala assim, ó: entretanto, vírgula, não foi isso que vós aprendeste de Cristo. Não foi isso que eu ensinei para vocês. Não foi isso que eu ensinei, eu deixei escrito na Bíblia para vocês. E colocou um ponto de exclamação. Não foi isso. Não é isso que eu quero para vocês. Não é assim que vai ser. E mesmo assim nós tomamos esse mundo. Nós, cristãos, crentes, salvos. Não foi isso que eu ensinei para vocês. Não é para ser assim. Segue lá, pessoal. E aí ele fala no versículo seguinte: despimos do velho homem que se corrompe com desejos enganosos e sedes renovados do vosso modo de raciocinar. Ele fala assim: olha,
Se é que de fato, olha só, ele começa com uma condicional no versículo 21. Se é que de fato ouvistes e neles fostes discipulados, conforme a verdade que está em Cristo Jesus, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos. Aí ele falou, olha o seguinte, o que eu ensinei para vocês foi o quê? Quando a antiga maneira de ver, fostes instruídos a vos despires do velho homem que se corrompe com desejos enganosos, a seres renovados no vosso modo de raciocinar. E vos revestivos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Ele falou, foi isso que eu ensinei para vocês. Ele trouxe o primeiro problema. Olha, vocês estão agindo assim. E eu não quero ser assim. Não foi isso que eu ensinei. E o que eu ensinei foi o quê? Despimos do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos de seres renovados no vosso modo de raciocinar. E vos revestimos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Foi isso que eu quero ensinar para vocês. É isso que eu quero. No batismo, qual que é o símbolo? Está morrendo aqui um velho homem e está nascendo um novo homem. Quer dizer então que está tudo resolvido no batismo, certo? Eu sempre gosto de dizer que o processo de despir e revestir, ele vai durar só o tempo da nossa vida. Não se pode, talvez vocês acham que vão morrer daqui 10 minutos, mas vai passar 10 minutos para vocês. No contrário, é o tempo todo. Esse processo ele vai ser contínuo de despir e revestir. Sabe quando eu estou lá no trânsito, ou eu estou lá no trabalho, e o cidadão que levantou aquele dia só para te irritar. Ele levantou só para isso. A vontade que você tem é dele. Mas é claro, não posso. O cidadão levantou só para isso, para tirar o giro lá no metrô. E aí você tem que contar até o milhão, uma fração de segundos. E tem gente. E como tem. Ou nós vamos viver como os pagãos. Aí você pode escolher também. Eu sou um crente, sou salvo, ok, mas eu quero chutar o balde. Ou enfiar o pé na jaca dele. É uma opção também. Você é livre para escolher. As consequências não. As consequências de graça. E vem na mesma proporção. Ao mesmo tempo que ele fala, não foi isso que eu ensinei para vocês. Foi isso. É isso que eu quero. Que vocês mudem ou pratiquem diariamente, a todo momento, a nova forma de viver. Se é que. E aí, eu estava pensando na hora que eu estava elaborando esse estudo, Rubens. Ele fala assim no versículo 21. Se é que, de fato, ouvides, e neles fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus, se é que nós cremos nisso, nós temos que nos esforçar ao extremo para seguir. Do contrário, pode ser que eu não seja um cristão verdadeiro. Eu não sei se é muita prepotência ou o esforço da palavra dizer isso. Não quero, de forma alguma, estar julgando ninguém aqui. Porque se a forma como
e mesmo assim eu estou seguindo essa vida, tem alguma coisa errada. Eu me arriscaria a dizer que talvez vocês não sejam um salvo mesmo. Não sei se é muito pensar assim. Pelo fruto conhecereis. Siga lá, Priscila. Aí ele fala, pode seguir. Vemos nessa parte quais são os comportamentos abandonados por esse novo homem revestido por Deus. Vamos lá. Aí ele fala, olha, o velho homem. Versículo 23, versículo 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros do mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva, antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aí ele fala o seguinte, olha, que o velho homem, ele fala mentira, mas o novo homem fala o quê? A verdade. O velho homem, ele estremece de ira. Aça de pegar. Aí ele fala, acalmai a sua raiva. A Bíblia fala, irai-vos, ira, mas não pequeis. Então, você ficar irritadíssimo, está tudo certo, está liberado para isso. Mas depois da Bíblia, toma cuidado. Porque depois do que acontece, se você não tomar conta do que é depois da Bíblia, é difícil arrumar. Ah, se é. Todo mundo aqui não precisa. Ah, eu sou um santo, eu sou um monge praticamente. Dentro de uma bola, nada me abala. Lembra o cidadão que acorda todo dia de manhã só para te irritar? É com isso que você vai te irritar. Aí ele fala, olha, acalmai a vossa alma, raiva, antes que o sol se ponha. Aquele que roubava, não rouba mais. Não saia de vossa boca nenhuma palavra de destruição, mas somente o que seja útil para a edificação. Lembra que nós falamos da língua do dia? Não pode da mesma boca que sai bem e sai maldição. Não dá. Assim como uma torneira sai água doce, sai água salgada. E nós falamos que a língua, ele é o menor membro do corpo. O doce. Mas o uso dela na hora que não deve. Ah, que destruição. E depois que você falou, está lançado. Será que você vai ter a humildade de dizer, olha, aquele dia eu falei assim, 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 não deveria, me perdoa. Será que vai? Então ele falou, olha, abandona a mentira. Cristão falar mentira
no restaurante da empresa. Ó, coloca um negocinho a mais aí para eu restituir depois. Isso é ouro. Isso é ouro. Cabe dentro do cristão isso? Cabe no governo pagado? Não cabe. E não sai da nossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Aí, em uma versão fala a palavra torpe. Aí, nossa mãe não fala a palavra. A palavra torpe só é o palavrão? Não, é muito mais do que isso. É tudo aquilo que você fala para a pessoa que não vai edificar ela. É tudo aquilo que vai trazer bênção. E aí, nesse ponto, eu sempre falo essa frase: se você não tiver nada de bom para falar, seja uma pessoa inteligente, não fale nada. É a melhor coisa que eu vou fazer. Fica perdendo tempo falando o que não precisa. Não precisa perder tempo com isso. Então nós temos aqui a característica do velho homem e do novo homem. E foi esse o ensino que ele deixou para nós. De nós não fazermos aquilo que o velho homem fazia. Mais uma vez, esse processo ele é contínuo e vai durar só uma vida. Ok? Próximo, Priscila. E aí ele fala assim, olha, ele ordena que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. Ou seja, Deus pode nos entristecer conosco. Sim ou não? Você falou do fruto? Lê para mim lá, Mateus 7, de 15 a 23. O que acontece com aqueles que são fruto ruim? Pode ler para mim, moço. A luz está. O Evandro falou recentemente sobre o enxerto. Você não sabe como você vai levar na cabeça. Vamos lá. Mateus 7, de 15 a 23. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vós vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são
entristecer conosco. Coloca mais aí, Léo. Se agirmos assim, estaremos entristecendo o Espírito de Deus. Vamos lá. Amargura. O cidadão de padecimento moral, aflição, angústia, tristeza, impossível ficar perto desse lugar. Como é ruim. Próximo, Léo. Um cidadão que tem um sentimento de cólera, sentimento violento contra o que prejudica, temperamento feroz. Olha, pisa no meu carro, não. Se pisar no meu carro, eu vou te mover na mesma moeda. Tá certo? Olha, não mexe comigo. Próximo, Léo. Ira, intenso sentimento de ódio, de rancor ou rancor generalizado em função de alguma situação injuriante, fúria, cólera, indignação. Ele não consegue contar até meio. Ele sai do dia no primeiro e segundo. Estamos amargurados, irritados o tempo todo. Próximo. E aí, não contente com ele mesmo, ele é amargurado, ele tem um sentimento de cólera, de ira, e aí ele acha que no grito vai resolver tudo. Eu grito mesmo, hein? Segredo de gritaria, gritadeira, assim vai. Não mexe comigo, não, eu grito mesmo, hein? Blasfêmia, palavra, expressão, uma afirmação que insulta e ofende o que é considerado digno de respeito e reverência. E aí, para quem faz de blasfêmia para cima, blasfemar é assim tudo. Quem que Deus acha que ele ia falar assim comigo? Quem que esse Deus separa aí? Detalhe X. Um detalhe de. Só que ele fala para esses que não dão fruto, eu vou cortar eles. Será cortado. E nós não podemos esquecer que nós, como cristãos, vamos prestar contas. Existem 5 categorias das nossas obras. Eu sempre falo isso, uma coisa marcante. O ouro, a prata, o bronze, a madeira e a palha. A palha, espirrar a faísca é fogo. A madeira é um pouquinho mais. O bronze um pouco mais. A prata um pouquinho mais. E o ouro um pouquinho mais. Vai ser colocado em partilheiras. Aqui, suas obras, essa aqui é de ouro, essa aqui. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos. De novo, vou repetir. Crentes salvos. Crentes salvos fazendo isso aqui, ó. Só a gente sempre fala isso.
Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Aí toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. E aí, se vocês observarem, bem como toda a maldade, o final também é um ponto de exclamação. Não tem outra alternativa a não ser eliminar. Se não cabe dentro do modo do cristão ser, e você está agindo assim, tome cuidado. Pense um pouquinho. E aí o antídoto disso aí, o que é? Diz lá, Léo. Por fim, contra tudo o que o homem pode fazer de mal, Deus deseja que tenhamos comportamentos e atitudes que demonstrem que realmente somos filhos de Deus, revestidos do novo homem, e que Deus habita em mim e deixa exemplos. Ele fala o quê? Paralelo. Sendo bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Ele fala isso de nós. Ele fala, olha, pelo contrário, sede bondosos. Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa que dê prazer de ver perto de você. Seja compassivo uns com os outros. E esse exercício, como custa? Como custa? Lembra do que vai levantar no dia só para quebrar? Ele fala, perdoando uns aos outros. É difícil esse exercício. Perdoar, esquecer, preciso falar outro dia, não sei porquê. O perdão é como uma cicatriz. Está vendo aqui no braço? Toda vez que eu passo a mão em cima da cicatriz aqui, eu
tornando por referência o exemplo de Deus, aquele que perdoou todos os nossos pecados, erros e a nossa forma de viver, que é pecaminosa, digna de perdição eterna. E ele lá na cruz perdoou todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Foi lido hoje de manhã aqui. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, nesse capítulo 4, ele falou: olha, eu não quero que vocês vivam assim. Não foi assim que eu te ensinei. Não quero que vocês sejam assim. Do contrário, eu quero que vocês sejam bondosos, compassivos, perdoando, da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo. É assim, e foi isso que eu ensinei para vocês, e é assim que eu quero que vocês vivam. Então, irmãos, diante disso que foi falado essa manhã, o meu desejo é que a gente possa praticar. O primeiro desejo é que o Marcos pratique isso. Vai buscar isso. Ó, o Marcos está dormindo. É fácil falar, difícil aprovar que eu sou um cristão. É fácil falar, é fácil estar aqui. O grande X é, e nós somos ser exemplos. Quando olho para você, vejo você e você Cristo, nós cantamos também. Falo mesmo que sem palavras, eu falo do amor de Cristo. Então, irmãos, que o Senhor possa abençoar a tua palavra nos nossos corações e que ela possa, cada dia mais, ser uma verdade em nossas vidas. Vai custar para nós muito, mas eu posso dizer também que, principalmente, vai valer a pena. Que o Senhor possa abençoar a tua palavra nos nossos corações. Amém?